Shalom, Lekulam. Shalom a todos. Sejam bem-vindos em mais um estudo da série E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. E hoje nós vamos concluir o estudo a respeito dos avarentos. Na aula passada, nós estudamos e aprendemos o que é um avarento dentro de um contexto hebraico. Nós aprendemos que um avarento em hebraico é Vetsa. E hoje nós vamos concluir esse estudo estudando a palavra grega que nós temos traduzido como avarento. Eu peço a você que dê uma pausa neste estudo e pegue papel e caneta, porque hoje nós temos lições extraordinárias para que você venha anotar tudo, pois é de suma importância para aqueles que querem trilhar o caminho da justiça e da santidade. Os versículos em foco são esses aqui, que se encontra em 2 Timóteo. Não coloquei 2 Timóteo, mas é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Na verdade, Paulo começa a enumerar as características desses homens no versículo 2. E só neste versículo 2, Paulo cita-nos 8 características desses homens. Porém, nós vamos estudar apenas esta aqui, os avarentos. Vamos ler mais uma vez esses versículos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Para que você venha ter uma noção do que se encontra escrito em grego, vou colocar essas características aqui em grego e vamos ler, só para você ter uma noção. Aqui nós temos as características do jeito que se encontram na Bíblia escrito em grego. Vamos ler. Pois os homens serão filaitos, isto é, egoístas, filárguiros, isto é, avarentos, alazon, isto é, jactanciosos, hiperéfanos. Hiperéfanos é arrogantes, blasfemos, isto é, blasfemadores, apeigonéis, isto é, desobediente aos pais, acaristos, isto é, ingratos, e por fim, anósios, isto é, irreverentes. Aqui nós lemos só para você ter uma ideia. Porém, o termo que nós vamos estudar nesta aula é este aqui, filárguiros, que na nossa Bíblia está traduzido como avarento. Eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra, que na sua Bíblia está traduzido
como avarento. Porém, no grego, esta palavra aqui, nós já lemos. Aqui nós temos escrito filárgiros. Filárgiros. O que realmente significa filárgiros? É claro que filárgiros, ele significa aquele que ama o dinheiro. Porém, o sentido amplo e etimológico desta palavra vai bem além do que nós compreendemos em português. Preste bastante atenção e copie. Esta palavra, ela é uma junção de duas palavrinhas gregas, filo e árgiros. Todas as vezes que você visualizar a palavra filos em grego, significa amigo. Exemplo, filosofia, filo mais sofia, amigo da sabedoria. Então aqui nós temos filárgiros, amigo de árgiro. Então quando a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão filárgiros, isto é, eles serão amigo de árgiros. Vejam o que realmente significa árgiros. Vejam como o negócio é bem mais sério do que nós pensamos. Filárgiros, amigos de árgiros. Aqui nós temos a definição de árgiros. Árgiros vem de argos, brilhante, prata. Refere-se à prata com a qual as colunas de construções nobres eram cobertas e as vigas adornadas. É isto que é árgiros. As construções nobres, principalmente em templos de deuses pagãs, os líderes gastavam valores dispendiosos e adornavam as colunas, as paredes com metais preciosíssimos para impressionar o povo que ali chegavam. E é isto que está acontecendo em nossos dias. Assim como no Egito, os egípcios se gloriavam pelas suas construções, pirâmides, e eles achavam que, pelo fato de ter aquelas obras tremendas, as suas divindades estavam abençoando-os. Porém, eles estavam equivocados. E hoje, infelizmente, os filárgiros, os amigos de árgiros, eles têm abraçado, amado o brilho, a prata, construindo templos luxuosos, adornados, e bem próximo a eles existem órfãos, viúvas, necessitados, pessoas passando fome, pessoas sofrendo e precisando de um socorro, mas eles não querem saber porque eles não amam ninguém. Eles são amigos de árgiros, do brilho, da prata. O que eles se preocupam é que as pessoas venham ceder mais e mais dinheiro para eles ostentar. Eles não estão nem aí para a alma de ninguém. Eles não se preocupam com ninguém. Eles não amam ninguém.
Eles amam árgiros, brilho, prata, fama e templos luxuosos. Eu duvido que um desses filárguiros do século XXI já foi na sua casa fazer uma visita. Eu duvido se um desses filárguiros que se intitulam como apóstolos, pastores, guias espirituais, se algum deles já foi na sua casa para saber o que você tem passado. Então, o que o Espírito de Adonai inspirou Paulo para nos ensinar é isto. Nos últimos dias, eles serão amigos de árgiros. Estarão preocupados com templos, com status, em aparecer na mídia, em televisão. Não precisamos citar nomes. Yeshua disse que pelos frutos nós iríamos conhecer essas pessoas. E você tem visto aí. E através desses frutos, você já sabe quem é quem. E hoje, o Eterno está vos orientando através da verdade. E esta verdade é que liberta. Antes de encerrarmos este estudo, eu quero mostrar-lhes uma grande conexão que existe entre os itens sagrados do Mishkan. Mishkan é o tabernáculo e o rico que se encontra em Lucas, capítulo 16. Vejam. Vamos estudar de uma maneira resumida os itens sagrados do Mishkan. Mishkan é o tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, nós encontramos o registro onde Deus fala para Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Essa palavra oferta aqui está traduzida errada, porque uma oferta é aquilo que era queimado no altar. Porém aqui está errado. A palavra correta aqui é terumá. Terumá. Então, para termos uma melhor compreensão do texto, eu vou ler o versículo 1 e parte do versículo 2 em hebraico. E vou traduzir para vocês o que realmente o Senhor disse a Moshe. Está escrito assim: vai daber Elohim el Moshe lemor. E disse Adonai, ou Elohim, a Moisés, dizendo: daber el beni Israel, diga para os filhos de Israel: veículo, traga-me uma terumá. Terumá, que na sua Bíblia está traduzido como oferta, mas repetindo, oferta era colocado no altar para ser queimado em sacrifício. Podia ser animais quanto grão, mas terumá é uma
contribuição ou uma doação. Vamos voltar para o texto em português. Terumá é contribuição e não uma oferta. Traga-me uma contribuição de todo homem cuja o coração mover para isto. Dele recebereis a minha terumá. E no versículo 3, o Senhor fala para Moisés o que realmente ele queria que o povo trouxesse. Está escrito assim: esta é, no hebraico não é oferta, é terumá, que dele recebereis. Aí ele começa a enumerar, no hebraico, zahav, ouro, enfim, prata, bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e peles de cabra, e peles de carneiro tinto de vermelho, e peles finas, e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de onix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Não é no meio do santuário, não, mas no meio deles, do povo. Então, quando o Senhor orienta Moisés para pedir ao povo uma terumá, uma contribuição, ele disse que não poderia ser forçado. Ele disse que traga a terumá de todo homem cujo coração se mover para isto. Tinha que sentir no coração. Ele não prometeu abençoar aqueles que iriam contribuir para a construção do Mexicã. E também ele não ameaça em amaldiçoar aqueles que não dessem nada. Tinha que ser de coração. E Itamar, filho de Arão, ficou encarregado de prestar conta de toda a terumá, de toda a contribuição. Ele anotava cada item, cada contribuição, para que ninguém viesse se beneficiar daquilo. E quando a quantidade da terumá, da contribuição, bastasse, eles não podiam pegar mais nada. E quando Itamar viu que chegou a quantidade exata para a construção do Mexicã, ele conversou com Moshe e pediu que o povo parasse de trazer as contribuições a terumá, para que ninguém viesse se enriquecer. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que cada item desse aqui tem um simbolismo muito grande. O ouro, a prata significa redenção, o bronze significa juízo, a estofa azul, enfim. Porém, eu quero mostrar a vocês uma conexão que existe entre dois itens da terumá do Mexicã, da contribuição, da doação para a construção do Mexicã, com aquele rico do capítulo 16 de Lucas. Aqui nós vemos que um dos itens para o Mexicã era púrpura. Púrpura em hebraico é argamã. E argamã significa realeza.
Somente pessoas grandiosas usavam argamã, púrpura, e reis acima dos outros reis, que em hebraico é conhecido como Melech HaMelachim, rei dos reis, usavam púrpura, que em hebraico é argamã. Então a púrpura significa realeza. Inclusive, quando Yeshua foi preso, os soldados, zombando dele, vestiram de púrpura. Infelizmente, existe alguns textos do Evangelho que a tradução está equivocada. Eles falam que ele foi vestido de escarlate. Mas se você for no livro de Marcos, você vai ver que Yeshua foi vestido de púrpura. E eles batiam nele e pediam para que ele profetizasse. Quem te bateu? Porque havia um jogo na época e eles pegavam um prisioneiro e vendavam seus olhos e alguém batia, esbofeteava, e ele com os olhos vendados não sabia quem era. E eles perguntavam: quem te bateu? Enquanto a pessoa não acertasse quem foi que havia batido nele, eles continuavam batendo. Então eles começaram a zombar de Yeshua vestido de púrpura, e eles zombando aí o rei dos reis, e batia e perguntava: profetiza, quem foi que te bateu? Púrpura significa realeza. E o outro item é linho fino, que em hebraico é shesh, que simboliza pureza e santidade. Então esses dois itens do Mishkan, um simboliza realeza e outro simboliza santidade. Inclusive a púrpura, quando ele era estendido sobre o Mishkan, quando as pessoas olhavam, era algo extraordinário, simbolizava o céu. E todos sabiam que linho fino simbolizava pureza e santidade. Agora eu quero que vocês observem bem o que se encontra em Lucas capítulo 16, quando Yeshua está dizendo a respeito do amor ao dinheiro. Se você ver o contexto acima, você vai ver que ele está dizendo para os avarentos, fariseus avarentos, a respeito do amor ao dinheiro. Vejam esses versículos. Antes de lermos estes versículos, eu quero que você decore esta palavra, terumá, que significa contribuição ou doação, ok? Vamos lá. Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 21 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, lembra? Do item da terumá, púrpura, que simboliza realeza, grandeza, e de linho finíssimo. Veja como o sujeito se vestia: de argamã e de xexe, púrpura e linho finíssimo. Ele se vestia de grandeza, de realeza e de santidade e de pureza. E são os dois itens da terumá, das doações, das contribuições para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Olha o que está escrito aqui: e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha que triste, versículo 20.
E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Olha, o camarada com toda esta onda, vestido de grandeza, de realeza e vestido de santidade. E na porta dele havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Que tristeza! E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Ele tinha anseio de comer as migalhas. Porém, esse sujeito vestido de púrpura, de grandeza e de santidade, não estava nem aí para Lázaro. E você conhece o final desta parábola. Você vê que aonde este rico vai após a sua morte, ele vai para o Hades. Isto não é brincadeira. Então o camarada se vestia de grandeza e de santidade, de púrpura e de linho finíssimo. E na porta da sua casa havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Vivia na sua porta e desejava alimentar-se das migalhas que caía da sua mesa. Isso é lamentável, isso tem acontecido nos dias de hoje. E se você ler esse texto todo de Lucas capítulo 16, você vai ver que o contexto aqui é Yeshua falando sobre o amor ao dinheiro. Falava de um grupo de fariseus avarentos, que nós estamos estudando. Então é desta forma que o avarento se veste. O avarento se veste de realeza e de santidade. Veja o que Yeshua disse em Mateus. Vejam o que o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Para encerrarmos, eu quero mostrar para vocês esta palavra aqui, ó, disfarçados, em grego. Vejam, a palavra disfarçado em grego é esta palavra aqui, ó. Vamos ler. Endima. Endima significa traje, vestuário, manto, uma veste externa. Então os falsos profetas, os falsos mestres, eles vêm vestidos desta forma. São trajes externos. Mas Yeshua nos orienta, você não pode confiar em aparência. Só tem uma maneira de você conhecê-los, é através dos seus frutos. Nós vimos a história de Rico e Lázaro. O rico se vestia de grandeza e de santidade, mas o fruto deste homem era horrível. E é só através da palavra do Senhor que podemos ter discernimento entre os que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Procure sempre o conhecimento da palavra do Eterno, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim encerramos mais um pequeno estudo. Shalom, Ulehitraot. Até a próxima.